Oi pessoal, bom dia, aqui é o Marcos Alves, estou falando diretamente de Vancouver, no Canadá. Alguns de vocês sabem, eu estou aqui já há quase 3 semanas, um pouquinho mais na verdade, com 5 empresas brasileiras de XR, num processo de aceleração, nesse que é um dos ecossistemas mais fortes da nossa indústria no mundo. É muito interessante, eu já há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho muito contato com esse ecossistema e é bastante interessante vê-lo como um caminho para a gente desenvolver o nosso mercado também brasileiro. E, em particular, esse é um mercado que começou a caminhar para a XR, e parece engraçado isso, mas começou a caminhar 40 anos atrás, quando o governo da província de British Columbia, que é onde Vancouver fica localizado, criou uma série de incentivos para a indústria de cinema, de audiovisual, que acabou gerando uma série de empresas locais especializadas, uma série de empresas americanas abriram suas unidades de pré-produção, produção, edição aqui também, então de toda a cadeia cinematográfica, toda a cadeia de audiovisual. Isso acabou formando também uma necessidade de academia, né, de formação de talentos, de atração de talentos, e acabou gerando um mercado que hoje gira não só muito dinheiro, mas uma capacidade de entrega e um know-how específico muito grande. Hoje, Vancouver, que é uma cidade de mais ou menos 700 mil habitantes, mas que, de maneira geral, ela abrange uma região chamada Grande Vancouver, que tem cerca de quase 3 milhões de habitantes, menor do que a maioria dos municípios aí em torno de São Paulo. Hoje tem 40 mil profissionais trabalhando com a indústria de audiovisual. Hoje, mais ou menos 400 filmes por ano são gravados aqui em Vancouver. Aliás, boa parte dos blockbusters, das séries que a gente vê na televisão americana, boa parte dos games, boa parte das animações são feitas aqui, boa parte dos efeitos visuais do cinema de Los Angeles são feitos aqui. Hoje, só para vocês terem uma ideia, existem cerca de 5 mil profissionais trabalhando com efeitos visuais para todo tipo de filme imaginável, desde Star Wars, Marvel, enfim, é uma indústria muito rica, que começou exatamente com incentivos para a indústria de audiovisual, há 40 anos atrás, e que nos últimos anos ela foi migrada também para a XR. Né? Então, há cerca de 3 anos atrás, o governo entendeu o que a gente hoje no Brasil está entendendo, que o XR, o VR e o AR, ele é uma grande mistura de indústrias que sempre coexistiram, né? Software, hardware, conteúdo, animação, games, tudo isso é o amálgama que faz o XR acontecer. Eles também perceberam isso, eles perceberam que eles vinham criando incentivos diferentes para essas indústrias e eles resolveram criar incentivos específicos para quem atuava nessa união que é o XR. E isso fez com que de 2 anos para cá, Vancouver tivesse um salto de 16 empresas para quase 200 empresas de XR. Quando a gente para e pensa que Vancouver tem quase 3 milhões de habitantes, o Brasil, com 200 milhões de habitantes, a gente até agora no XRBR tem um pouquinho menos de 100, é um número bastante impressionante. Claro que você soma isso o fato de Vancouver ter escolhido também ser uma capital de startups do Canadá. Né? Então, foi criado toda uma rede de incentivo de apoio a startups, não necessariamente, ou melhor, não exclusivamente de XR, mas quando você junta esses dois incentivos de fundos diferentes, de origens diferentes, você cria uma tempestade perfeita para acontecer uma explosão de criatividade, que é o que a gente está vendo aqui. Eu particularmente trouxe essas empresas para cá para um programa intensivo de conhecimento desse mercado, de preparação para internacionalização, para inserção realmente no modo canadense de fazer negócios, de entender a infraestrutura de apoio e incentivo que existe no Canadá, para a gente poder daqui fazer negócios com os Estados Unidos, principalmente, que é o grande mercado, com a Ásia, que é muito perto aqui da costa oeste americana, Europa também, por que não, que são os grandes mercados onde você tem consumidores, onde você tem capital, para poder, a partir daqui, baseados aqui, fazer negócios de forma global com um ecossistema maduro.
E o que é exatamente um ecossistema maduro? Uma das coisas muito interessantes que eu pude perceber aqui, né, eu cheguei a comentar, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho contato com esse ecossistema, desde que a Y-Dreams se tornou uma empresa canadense. Ela fez a abertura de capital na Bolsa de Toronto e abrimos a unidade aqui, mas muito intensamente nessas últimas semanas, percebendo o quanto que as empresas são fortes, são unidas, se apoiam, né? Até se a gente parar para pensar que o XRBR é um grupo, é um hub potencialmente concorrente de outras associações, a maneira como eu fui recebido pela Virara aqui, né, que e Vancouver é a unidade da Virara que mais cresce no mundo, e é onde vai sediar o maior evento da Virara, que é o Global Summit, que é agora em setembro. Eu fui extremamente bem recebido pelo presidente, que eu já conhecia, claro, mas quando a gente começou a falar de como conectar os ecossistemas, como que ele pode ajudar o ecossistema brasileiro, como que ele pode gerar negócio, como que a gente pode trazer mais gente para cá e mais gente daqui para aí, para haver troca de conhecimento, troca de experiência, troca de vivência, porque aqui eles estão alguns anos na frente, isso é muito importante para nós, para nossas empresas brasileiras ganharem maturidade, ganharem uma visibilidade de que caminho que elas podem seguir. Eu fiquei surpreso, eu falei, nossa, ele em teoria teria tudo para ser refratário, para não querer ajudar uma associação concorrente a crescer, quando ele poderia abrir uma outra aí no Brasil, mas não só ele, como várias outras empresas nos receberam de peito aberto, contaram o que funciona, o que não funciona, e se prontificaram a ajudar muito mais, desenvolvendo oportunidades em conjunto, mentorando, dando direcionamento de negócios, de evolução para as nossas startups e para o nosso ecossistema. Então, ficou muito claro que, além de criar uma infraestrutura importante de incentivos, de impostos e de investimento e de fundos governamentais e de conscientização de clientes, né, e de empresas, de profissionais, mas a união das empresas e a união dos membros é muito importante. Eu aprendi muito, particularmente aqui, como que nós podemos nos tornar cada vez mais fortes e como que isso é importante não só para a gente como profissionais, mas para nós como empresários e como startups brasileiras que têm sim que ganhar o mundo e têm condição de ganhar o mundo. Uma das coisas muito interessantes também dessa experiência é que todos nós, de certa forma, viemos para cá, nesse programa de 4 semanas, com aquele sentimento que o brasileiro tem de underdog, né? de se sentir um pouco inferior, principalmente quando comparado com empresas já com experiência global, mas, cara, a gente está fazendo um trabalho muito legal. Assim, as empresas brasileiras estão impressionando, elas estão fazendo um trabalho world class, que é reconhecido, estão atraindo investimento, estão atraindo clientes, estão atraindo atenção, estão atraindo respeito. Então, esse é um sinal de que a gente, enquanto país, a gente, enquanto ecossistema e a gente, enquanto XRBR, está sim indo no caminho certo e a gente não pode deixar de seguir nessa linha e continuar investindo na nossa união e na transformação do ecossistema brasileiro. Só para mostrar um pouquinho para vocês, encerrar, que eu já estou falando tempo demais aí na reunião de vocês, e aliás, desculpem não poder participar ao vivo, mas aqui eu estou 4 horas atrás, então a reunião começando 9 horas, se foi pontual hoje, geralmente não é, mas começando 9 horas, aqui são 3 horas da manhã, não são 3 horas da manhã, eu não sei fazer conta, eu nunca fui um matemático, mas 5 horas da manhã, então é um horário um pouquinho cedo, mas só para mostrar, quando a gente fala de ecossistema e o quanto que isso é importante, eu estou aqui dentro do TheCube. O TheCube, ele é um hub criado pela BCTech, que é uma das principais associações de tecnologia aqui de Vancouver, né, de British Columbia, na verdade, que é um hub criado especificamente para empresas de realidade virtual e aumentada. Então, claro que a gente fala de ecossistemas de troca e colaboração, mas quando a gente convive todo dia com empresas que trabalham, passam pelas mesmas dificuldades, quando a gente desenvolve oportunidades de negócio em conjunto, quando a gente aprende, troca, cria relacionamentos que vão ser importantes para o futuro, isso é muito, muito rico e muito, muito proveitoso. Então,
além da gente ter uma infraestrutura, por exemplo, e aqui é privada, né? A gente fala de investimento público, mas é uma associação que poderia ser uma associação como a nossa, trabalhando com investimentos na economia e nesse mercado. Aqui algumas das startups que estão com a gente, aqui já é final do dia, então já está um pouco vazio, mas pensa que esse espaço aqui ele está cheio de empresas com a mesma realidade que nós temos, com os mesmos desafios e que estão construindo aqui um futuro em comum. Hoje está trancado, infelizmente, mas uma das coisas que a gente tem aqui também é uma sala onde compartilhamos equipamentos. Está até aberto aqui. Então isso é muito interessante, como um desafio que nós temos no Brasil de equipamentos e de espaço para experimentação. Aqui a gente tem à nossa disposição equipamentos, uma sala de chroma key que podem ser usadas e isso reduz muito, principalmente para as empresas early stage, a necessidade de investimentos e facilita até a criação de novos produtos e novos entrantes. Além de, claro, uma área de convivência e troca de experiências em eventos que são feitos especialmente para essa indústria. O TheCube ele tem sido muito importante na estratégia de Vancouver de crescer como o grande centro mundial de realidade virtual aumentada, e a gente está inteiramente conectado para conseguir reproduzir isso no Brasil e fazer com que a gente consiga chegar aí entre os 5 do mundo em breve. E não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Curitiba, não é Paraná, não é Rio Grande do Sul, não é Ceará que vai fazer isso sozinho. Somos todos nós juntos que vamos construir o XRBR em cada uma das cidades, em cada um dos estados, em cada um dos centros, para a gente passar rapidamente o Vancouver e ser um dos principais centros do mundo. Obrigado, gente, pela atenção, desculpem o tempo longo e espero que na próxima reunião eu possa estar aí com vocês também. Um grande abraço.